A primeira vitória acontece antes do amanhecer. Antes que o mundo pronuncie seu nome, antes que as responsabilidades se alinhem como credores à porta, existe um intervalo frágil que pertence somente a você. Aparece silenciosamente. Olhos abertos. Teto alto. Ar fresco. Ninguém perguntando nada. Este pequeno fragmento de tempo raramente é notado, embora seja o momento mais decisivo de todo o dia. Porque quem assume o controle aqui, controla tudo que vem depois. A maioria das pessoas perde essa batalha em segundos. Suas mãos alcançam o celular. Notificações invadem. Comparações começam. Exigências se multiplicam. A mente, ainda meio adormecida, é arrastada para o caos antes mesmo de se erguer completamente. E assim o dia começa já derrotado. Mas não precisa ser assim. Existe outro caminho. Imagine permanecer imóvel por mais uma respiração. Sem pressa. Sem reação. Apenas consciência. Sinta o peso do seu corpo contra o colchão. Perceba o ar entrando em seus pulmões. Escute os sons suaves ao seu redor. Esta é a realidade em sua forma mais pura, antes da interpretação, antes do medo, antes da memória. Nesse silêncio, algo essencial pode ser lembrado. Você está vivo. Não ontem. Não amanhã. Agora. Não há garantia de que este dia volte. Ele jamais se repetirá com a mesma luz, as mesmas oportunidades, os mesmos encontros. Uma vez que passa, se dissipa para sempre. Falamos do tempo como se fosse abundante, mas cada nascer do sol retira um pedaço de um suprimento limitado. A vida não é propriedade. É um empréstimo. E o pagamento é diário. No entanto, veja como gastamos de forma tão descuidada. Minutos desaparecem em discussões que não levam a lugar nenhum. Horas se esvaem em distrações que esvaziam o espírito. Energia é desperdiçada em preocupações que nem sequer importarão na semana que vem. Agimos como sonâmbulos, prometendo que um dia viveremos com propósito. Mais tarde torna-se a mentira mais confortável. Mais tarde começarei o treinamento. Mais tarde perdoarei. Mais tarde mudarei. Mas o que vem depois é simplesmente o medo disfarçado de paciência. Os estoicos rejeitaram essa ilusão. Marco Aurélio, imperador do maior império da Terra, poderia ter se afogado em luxo ou desculpas. Em vez disso, levantava-se cedo, muitas vezes antes do amanhecer, para escrever lembretes para si mesmo. Não estratégias para o poder. Não planos de conquista. Lembretes sobre caráter. Ele compreendeu que governar os outros não significava nada se primeiro não conseguisse governar a própria mente. Assim, todas as manhãs ele treinava seus pensamentos como um soldado afia uma lâmina. Porque o dia o colocaria à prova, conflitos, traições, doenças, pressão. E o mundo também irá testá-lo. Trânsito. Prazos. Críticas. Perdas. Incerteza. Os obstáculos não são exceções. São a regra. A questão nunca é se haverá dificuldades. A questão é, em que condições você irá atendê-lo. Se você acorda disperso, reativo e ressentido, qualquer pequeno problema se torna insuportável. Mas se você se mantiver firme, deliberado e constante, até mesmo o caos perderá o poder de te abalar. Essa força não se constrói ao meio-dia. É forjado nos primeiros minutos após acordar. Considere cada manhã como um campo de treinamento. Não é uma corrida. Não é pressa. É uma preparação. Você não está colecionando dias como troféus. Você está moldando sua estrutura interior, peça por peça. A grandeza raramente se apresenta de forma dramática. Ela se esconde em decisões simples: respirar antes de reagir, ouvir com paciência, trabalhar com integridade mesmo quando ninguém está olhando, recusar a raiva desnecessária. Essas escolhas discretas formam um núcleo inquebrável. Para quem está acordado, não existem manhãs comuns. Cada amanhecer é uma oportunidade para recomeçar com clareza. Antes de sair da cama, faça a si mesmo uma pergunta direta. O que devo fazer hoje para que esta noite eu possa descansar sem arrependimentos? Não é algo grandioso. Não é algo que impressione estranhos. Algo honesto. Algo que vale a pena. Então, levante-se com intenção. Porque o mundo tentará te puxar para todos os lados. Se você não escolher sua postura desde o início, as circunstâncias a escolherão por você. Conquiste o primeiro momento e o resto do dia seguirá o seu exemplo. Se você perder o controle, passará horas tentando recuperá-lo. A primeira vitória acontece em silêncio. Antes do nascer do sol. Antes que alguém veja. Antes de qualquer coisa começar. Proteja as palavras que moldam seu mundo interior.
Muito antes de alguém questionar o seu valor, você costuma se diminuir primeiro. Antes que a rejeição chegue, você abandona o seu próprio lado. A queda raramente vem de fora. Começa de dentro, silenciosamente, quase educadamente. Uma frase repetida aqui. Um julgamento severo ali. Pequenos comentários que parecem inofensivos, mas que corroem lentamente a confiança como a ferrugem que corrói o ferro. Nenhum inimigo precisa te derrubar quando você já aprendeu a se ajoelhar. Por isso, a vigilância deve começar ao amanhecer. A primeira conversa do dia nunca deve ser com uma tela. Não com manchetes. Não com mensagens. Não com as exigências intermináveis de estranhos. Deve ser consigo mesmo. E deve ser calmo, honesto e respeitoso. Porque antes que o mundo fale com você, você já está falando internamente. Escute atentamente essa voz. É um aliado? Ou um carrasco? Repare no que você tem repetido ultimamente. O tom. O vocabulário. As suposições implícitas. Talvez você se considere incapaz. Talvez rotule cada erro como prova de fracasso. Talvez disfarce o medo de realismo e diga, é assim que eu sou. Essas afirmações parecem factuais. Não são. São decisões. Cada frase é um tijolo. Com eles, você constrói uma ponte em direção ao seu potencial ou um muro que bloqueia seu caminho. Os estoicos compreendiam que a linguagem não é decoração, mas sim construção. As palavras projetam a arquitetura da mente. Se você constantemente demonstra fraqueza, o corpo obedece. A energia se esgota. A iniciativa diminui. O dia começa já fragilizado. Mas se você falar com intenção, a postura muda. Em vez de dizer eu não consigo, diga estou aprendendo. Em vez de dizer eu sempre falho, diga isso é um treinamento. Em vez de dizer tudo está errado, diga vou lidar com o que está à minha frente. Esses ajustes podem parecer pequenos, quase insignificantes. Não são. São revoluções silenciosas. Porque a percepção molda o comportamento, e o comportamento molda o destino. Mude a interpretação e o resultado muda. Sêneca escreveu que o espírito absorve a cor de seus pensamentos. Reflita sobre isso. Os pensamentos nascem das frases que você repete. O que você diz a si mesmo hoje se torna aquilo em que você acredita amanhã. Portanto, trate a fala como algo sagrado. Não o utilize como chicote. Use-o como uma tocha. Ilumine os cantos obscuros da sua mente com expressões que fortaleçam em vez de humilhar. Isso não é otimismo ingênuo. É disciplina. É escolher a clareza em vez da autopunição. Você não está fingindo que a vida é fácil. Você está decidindo que enfrentará as dificuldades com dignidade em vez de se render. Em seguida, surge outra armadilha, mais sutil e igualmente perigosa. A ideia de que a felicidade reside em outro lugar. Em algum lugar à frente. Em algum momento mais tarde. Desde a infância, você aprendeu uma fórmula silenciosa. Você só encontrará a satisfação depois de conquistar algo. Depois da promoção. Depois do relacionamento. Depois de ganhar mais dinheiro. Depois do corpo perfeito. Depois que tudo finalmente se encaixar. Assim, a paz é adiada. A alegria é tardia. A vida se torna uma sala de espera. Você se senta com fome diante de um banquete imaginário, convencido de que a satisfação chegará no futuro. Entretanto, o presente permanece intocado. Os anos passam assim. Não exatamente em sofrimento, mas em adiamento. Os estoicos alertavam sobre essa ilusão. A esperança depositada na direção errada se torna uma prisão. Ela nos convence de que a verdadeira vida começa amanhã. Mas o amanhã é uma abstração. Não tem substância. A única coisa que você realmente possui é este momento. Agora mesmo. Não como um corredor rumo a algo melhor, mas como a própria existência. Olhe ao redor com honestidade. Café quente nas mãos. Luz da manhã entrando pela janela. Respiração calma no peito. Consciência desperta. Isso não é trivial. Isto é tudo. Você está vivo. Pensando. Capaz de escolher. Não precisa acontecer nada de mágico para você se sentir completo. A satisfação não é um evento que está prestes a acontecer. É uma interpretação que você escolhe. O estoico não nega a ambição. O crescimento é bem-vindo. A melhoria é natural. Mas a paz não está atrelada à conquista. Porque se a tranquilidade depende de condições externas, ela será sempre frágil. Em vez disso, reconheça o que já existe. Aceite a imperfeição sem reclamar. Encontre significado no presente. Então, amanhã de manhã, antes de tocar em qualquer outra coisa,
faça uma pausa. Volte sua atenção para o seu interior. Fale com calma. Diga algo que te guie. Hoje, vou me tratar como um aliado. Hoje, não vou adiar minha alegria. Hoje, vou agir com coragem. Que estas frases se tornem chaves. Porque a mesma boca que te aprisiona também pode te libertar. Comece antes de se sentir pronto. A voz que te critica e a ilusão de que a felicidade permanece para depois levam à mesma consequência, paralisia. Continue se preparando. Planejamento. Ajustando. Aguardando que a versão perfeita de si mesmo finalmente apareça. Mas ouça com atenção uma verdade incômoda: você nunca se sentirá completamente preparado. Não totalmente. Não é seguro. Não sem medo. A mente foi projetada para protegê-lo da dor, do constrangimento e da incerteza. Ela sempre inventará outra desculpa para mantê-lo imóvel. Outra condição. Outra exigência. Outro ainda não. Ela sussurra: espere até ficar mais forte. Espere até saber mais. Espere até o momento certo. Enquanto isso, a vida continua. Sem pedir permissão. Sem hesitar, sem dar espaço para que você pense duas vezes. A filosofia estoica não apoia essa espera. Ela não promete conforto. Ela exige ação consciente. Para o estoico, a existência não é um palco preparado para a perfeição. É um campo de treinamento. Desorganizado. Imprevisível. Imperfeito. E precisamente porque tudo é incerto, o movimento torna-se urgente. Você não controla o amanhã. Isso não é motivo para fugir dele. É motivo para seguir em frente agora. O dia ideal não chegará. As condições nunca se alinharão como uma constelação perfeita. Sempre faltará algo: dinheiro, confiança, aprovação, certeza. Se você exigir segurança total antes de agir, ficará congelado para sempre. Sêneca aconselhava a viver cada dia como se fosse uma vida inteira. Não como poesia. Conforme as instruções. Se hoje fosse sua única chance, o que ainda importaria? Quem você abraçaria? Que verdade você finalmente diria? Que parte de si você deixaria de esconder? Adiar a ação é uma forma sutil de auto-rejeição. Sugere que quem você é agora é insuficiente. Mas você é suficiente. Não se trata de dominar tudo. Não se trata de vencer imediatamente. Mas já é alguma coisa para começar. E começar é o único requisito. Começar não significa triunfar. Significa recusar a estagnação. Significa aceitar a vulnerabilidade e seguir em frente mesmo assim. Cair com dignidade. Aprender sem auto-ódio. Continuar sem garantias. A força que você busca não aparece antes da jornada. É criado durante esse processo. A confiança não é um pré-requisito. É uma consequência. O estoico entende isso. Ele não espera na margem que a coragem chegue. Ele entra na água mesmo com as pernas trêmulas. Ele fala mesmo quando a voz treme. Ele age mesmo quando está incerto. Porque viver não se resume a certezas. Trata-se de compromisso com o presente. Pensar sem parar não substitui um único segundo de ação. Você não precisa mudar toda a sua vida hoje. Basta um gesto deliberado. Escreva uma frase. Envie uma mensagem. Diga um não sincero onde você sempre disse sim. Dê um pequeno passo para fora da prisão que você mesmo construiu. Isso basta. Quando a dúvida surgir, e ela surgirá, não a combata com teorias complexas. Responda com presença de espírito. Haja mesmo assim. Um movimento simples tem mais poder do que 1000 planos. É aqui que a filosofia deixa de ser uma ideia e se torna realidade. Mas existe outro mal-entendido que aprisiona muitas pessoas: a crença de que tensão constante equivale à força. Não. Pressão constante não é disciplina. É exaustão. Muitos confundem descanso com fuga. Afogam o cansaço no ruído, rolagem infinita, entretenimento vazio, distrações que entorpecem em vez de restaurar. Isso não é recuperação. Isso é evasão. O verdadeiro descanso é diferente. Distração é caos. Descansar é estar consciente. O estoico não foge da quietude. Ele retorna a ela. Ele sabe que existem momentos para agir e momentos para relaxar. A dignidade em fazer uma pausa. A sabedoria em parar. Você não é uma máquina construída para produção ininterrupta. Você é humano. Você tem limites, emoções e ciclos de energia. No entanto, o mundo moderno glorifica a produtividade constante, como se diminuir o ritmo fosse um fracasso. Assim, você termina o dia cansado e ainda se sentindo culpado, convencido de que não fez o suficiente.
Mas quem definiu o que é suficiente? Quem criou esse padrão inatingível? Carregar o peso de tudo não é sinal de força. É autopunição. A calma, por outro lado, é uma coragem silenciosa. Relaxe os ombros. Respirando fundo. Observar antes de reagir. Esses atos simples são formas de resistência contra o caos. Grande parte do seu esgotamento não vem dos problemas em si, mas da sua reação constante a eles, a tentativa de controlar o que não pode ser controlado. Deixe isso para lá. Concentre-se no que lhe pertence, sua atitude, sua clareza, sua resposta. Nada mais é necessário. Você não precisa provar nada a ninguém. Não para o mundo. Não ao seu passado. Nem mesmo para atender às suas próprias expectativas irreais. Às vezes, a atitude mais eficaz é sentar em silêncio e simplesmente existir. Nesse momento de pausa, a mente se reorganiza. A respiração fica mais lenta. A visão fica nítida. E dessa quietude, retorna a força autêntica. Portanto, haja quando for a hora de agir. Descanse quando for hora de descansar. Mas não espere pela perfeição para começar. Levante-se amanhã e diga, calmamente: hoje eu vivo, mesmo que não esteja totalmente preparado. E então dê o primeiro passo. Torne-se seu próprio abrigo. Depois de aprender a proteger suas manhãs, a escolher suas palavras com cuidado, a parar de adiar a vida e a agir mesmo sem certeza, resta uma última disciplina. Silêncio. Não a quietude da evasão. A quietude do comando. Todas as manhãs, reserve alguns minutos que sejam só seus. Sem aparelhos eletrônicos. Sem vozes. Sem apresentações. Feche os olhos. Solte a mandíbula. Deixe seus ombros relaxarem. Sinta o peso do seu corpo. Observe a respiração entrando e saindo sem esforço. Desta vez, não corra atrás de nada. Simplesmente seja. Então diga, devagar e com firmeza, como se estivesse fazendo um juramento: hoje, escolho a calma. Aconteça o que acontecer, eu permaneço firme. Isso não é um desejo. É uma posição. A calma é frequentemente confundida com fraqueza. Na verdade, é força controlada. Qualquer um pode reagir. Qualquer um pode explodir. Qualquer um pode entrar em pânico. Poucos conseguem manter o equilíbrio. O estoico não desperdiça energia com qualquer ruído. Ele escolhe cuidadosamente onde investir sua atenção. Sabe que a agitação não resolve nada. A serenidade, por outro lado, preserva a clareza. E clareza é poder. Você não precisa memorizar ensinamentos como fórmulas. Isto não é uma prova. Essas ideias precisam se transformar em comportamento. Mastigue-as devagar. Pratique-as diariamente. Deixe que elas moldem seus gestos, seu tom de voz, suas decisões. O caráter não se constrói num único momento de inspiração. É esculpido através da repetição. Gota a gota. Manhã após manhã. Até que a disciplina se torne natural. Até que a constância se torne instintiva. Até que você se torne um refúgio em meio ao caos. Mas há mais uma verdade que você precisa aceitar se quiser verdadeira liberdade. Você não é o que aconteceu com você. Muitas pessoas se definem secretamente por suas feridas. Carregam fracassos antigos como se fossem rótulos. Repetem o passado como se fosse uma sentença permanente. Eu fui rejeitado. Eu fracassei. Eu fui magoado. Estou destruído. Com o tempo, essas memórias deixam de ser eventos e se transformam em identidades. Esta é a prisão mais silenciosa de todas. O estoico desfaz essa ilusão. A dor é real. A perda é real. Os erros são reais. Mas são experiências, não definições. Você não é a queda. Você é a forma como se levantou. Você não é a cicatriz. Você é a força que a sustenta. O que aconteceu com você faz parte da sua história, não do autor dela. Existe uma diferença profunda entre dizer, eu passei por sofrimento e dizer, eu estou sofrendo. Descreve-se uma passagem. O outro constrói uma gaiola. A adversidade não é um castigo. É uma revelação. Quando tudo desmorona, sua verdadeira essência se revela. E nesse momento, surge uma escolha. Você pode se entregar à amargura. Ou você pode forjar a si mesmo. A vida vai te ferir novamente. Isso é certo. Nenhuma filosofia promete proteção contra isso. Mas você sempre tem a liberdade de decidir sua resposta. Transforme a vergonha em humildade. Transforme a raiva em direção. Transforme o medo em movimento. Você pode cair, mas o chão não é seu lar. Cada nascer do sol te dá a chance de contar uma nova história sobre quem você é.
Não o mundo. Não o seu passado. Você. Se vozes antigas sussurrarem que você é insuficiente, responda-lhes com dignidade. Eu não sou aquilo que me machucou. Eu sou aquilo em que escolho me tornar. Repita isso até que pare de soar como uma frase e comece a parecer verdade. Até que sua postura mude. Até que você consiga se olhar no espelho sem desprezo. Porque dignidade não é perfeição. É o respeito próprio durante o crescimento. Está ressurgindo sem ódio. É um recomeço sem drama. Aqui está, portanto, seu último exercício. Amanhã de manhã, antes do dia começar, sente-se em silêncio por um momento. Respire. Levante-se. Fale com clareza. Hoje ajo com intenção. Hoje protejo minha mente. Hoje não adio a vida. Hoje permaneço calmo. Hoje me levanto, independentemente do meu passado. Faça isso todos os dias. Não para fins de motivação. Para formação. Não espere que a vida o transforme. Forge-se a si mesmo, ao amanhecer, repetidamente. E se essas palavras te fortaleceram, mesmo que um pouco, retorne a elas todas as manhãs como quem afia uma lâmina. Porque uma mente disciplinada é a maior liberdade que um ser humano pode possuir. Comece amanhã. Antes do sol nascer. Antes do barulho. Diante do mundo. Escolha você em primeiro lugar.